Olá pessoal, bom dia! Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês uma receita deliciosa, muito boa, muito bacana. Ela se chama antipasto de berinjela e aqui estão já os ingredientes, tudo preparado já para fazer. Eu vou mostrar. E aqui nós temos a berinjela, ela está cortada em tirinhas. Eu vou dizer como que foi que eu cortei. Aqui tem mais berinjela, ela está de molho em água com 2 dedos de vinagre, e eu botei a água até aqui e depois eu fui botando a berinjela e aí botei o prato para ela, porque ela flutua muito, né? Então ela baixar um pouco. E aqui também tem, né, a mesma coisa, e eu botei assim para ela abaixar também. Ela fica pelo menos meia hora nesse molho, né? Aqui tem 2 cebolas grandes que eu botei com 2 colheres de óleo, azeite de oliva, né? Botei aqui. Aqui eu tenho 200 gramas de azeitona picada, 4 dentes de alho picado miudinho. Aqui eu botei 5 folhas de louro, uma xícara pequena assim de uva passas, azeite de oliva, tirando as 2 colheres, dá um copo, esse copo tem 150 ml. Aqui tem um pouquinho, né, de vinagre branco, né, 30 ml, né, de vinagre branco. Então dá mais ou menos um pouquinho mais que um dedo, né, do copo. Uma colher de açúcar mascavo. Aqui são ervas, aqui tem o chimichurri, tem mais ou menos umas 2 colheres de... uma colher de sobremesa, né? Aqui tem uma colher de chá de manjericão, pode botar tomilho, manjericão, eu botei manjericão. Aqui é orégano, tem uma colher de sopa bem cheia de orégano. Aqui nós temos 100 gramas de gergelim. Eu não sei se eu vou usar 100 gramas, eu vou experimentar. Talvez seja menos, talvez eu vou ver como que vai ficar. E aí eu vejo se eu vou botar essa quantidade toda. Aqui tem uma colher de salsa picadinha, tem um pouquinho mais que uma colher de sopa, né? O sal é a gosto. Eu acredito que vai precisar talvez uma colher de sopa, assim, bem cheia. Pela quantidade é bastante, né? Tem que experimentar para ver. A gente põe um pouco e depois, se faltar, a gente põe mais. E aqui são pimentões. São 2 pimentões grandes vermelhos. Tem um pimentão bem grande amarelo e 2 pimentões não muito grandes verdes, né? Botei assim, picados em tirinha longitudinal, né? E a cebola, ela foi cortada também dessa forma, né? Eu parti ela no meio e aí eu fui cortando nas laterais e partia também na horizontal a cebola. Você imagina a cebola aqui, partida ao meio. Eu dei um talho assim com a faca e depois eu fui cortando assim, fatiando ela. E fui girando, girando até sobrar uma fatia, parecendo fatia de melancia, assim, né? E aí no final termina de fazer, né? Ajeita na mão e termina de cortar e fica toda ela assim. Aqui eu fiz como? A berinjela, eu cortei ela. Primeiro tira aquela parte do talo. E aí você corta meio em diagonal. Vai cortando as rodelas finas, fininhas assim. E em diagonal. Vai cortando em diagonal, até cortar toda. E aí pega umas 4 ou 5 rodelas. E empilha elas, e aí você corta, empilhou elas, e aí você corta assim.
com a faca, vai cortando. Com as rodelas aqui, empilhadas, umas 4, mais ou menos, 4 ou 5. E aí vai fazendo isso com todas elas e vai passando para um outro recipiente. E aí depois você põe a água e o vinagre, ou melhor, você põe a água e o vinagre primeiro para misturar, né? E depois você põe elas dentro e aí fica assim, tem que ficar pelo menos meia hora. E aqui eu vou refogar até ficar no ponto de cristal, que é quando ela fica meio transparente. Ela não doura, mas ela fica meio transparente. Ela tá meio amarela assim por causa do azeite de oliva. E como que eu vou fazer? Primeiro eu vou botar a cebola em ponto de cristal. E aí a gente coloca o alho. E aí dá mais uma refogadinha rápida, não demora muito. Põe também a folha de louro, se põe logo de início. Em toda receita o louro já se põe. Depois pode retirar essa folha ou deixar também dentro dos potes. E aí que ela vai aromatizando também a conserva. Depois disso, a gente pega, primeiro a gente vai fazer isso, quer ver? Primeiro de tudo, eu vou tirar a água daqui e vou espremer com a mão para sair o máximo de água e vou botando em outro recipiente. Isso aqui, a berinjela. Aí vou tirar todinha a água. Aí eu refogo a cebola e ponho o alho e refoga mais um pouquinho. Não muito, a cebola vai ficar no ponto de cristal, que é o ponto que ela começa a ficar transparente, não é dourado. Então, eu pego, boto a berinjela já espremida da água, eu boto aqui e refogo de novo, né? Refogo mais um pouco. E depois eu ponho o pimentão, os pimentões, né? A gente vai para os pimentões e refoga os pimentões. E aí coloca os demais, né? Coloca, sim, o açúcar mascavo entrou aqui, quando for refogar a cebola. Que é para dar uma cor dourada na cebola. Mesmo sem ela dourar ainda, mas já vai dar uma cor e vai dar um sabor também, vai dar um toque ligeiramente adocicado, muito de leve na receita completa. Depois a gente coloca, aí coloca os outros, né? Coloca esse aqui também, né? Esse é mais para o final, porque as ervas a gente coloca mais para o final. Toda erva a gente põe no final, que é para não sair o cheiro, o aroma da erva, né? Exceto o louro. O louro já põe aqui no início. Então, você vai pôr os demais ingredientes. Você põe a azeitona, põe a uva passa, põe o gergelim. Eu não vou botar, acho que eu não vou botar todo esse gergelim não, né? Acho que vai ser um pouco menos. Acho que tem bastante aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou ver. Aqui nós temos o manjericão, chimichurri e orégano. Uma colher de orégano, uma colher de sobremesa de chimichurri e uma colher de chá de manjericão. Pode ser também tomilho, né? Então eu botei aqui. Então aí põe por último esses daqui. E aí, e por último do último, sim, também pode, também a gente vai colocar o vinagre branco, um pouquinho, né? Isso mais pro final também. E o azeite, que além de ser tempero, bastante azeite, né? Por cima, eu vou botar mais ou menos a metade para misturar na receita. Veja que é bastante quantidade. Tem ali também, tem esse aqui, mas ele vai reduzir, vai murchar na hora que cozinhar. Mesmo assim, é bastante quantidade. Essa panela é enorme. Essa panela é grandona. Então, a gente põe
isso tudo. E que mais? Sim, eu ia falando que o azeite eu vou deixar um pouco para colocar por cima do recipiente onde for colocar. Por quê? Porque o azeite, todo óleo, ele conserva os alimentos, que impede que entre qualquer coisa na parte de baixo do alimento, que passou pelo fogo, ele está esterilizado, cozinhou, ele está esterilizado, né? Só com muito tempo, com muita coisa para ele estragar. Se tiver o azeite por cima, né? Se tiver a camada de azeite esterilizando. Outra coisa sobre esterilização. Aqui eu coloquei alguns frascos que eu quero mostrar. Eles foram fervidos dentro de uma panela com água, né? Para cobrir eles deitados assim. Eu coloquei um paninho embaixo da panela para não quebrar o vidro, porque o fogo direto, em contato com o vidro, pode trincar. Então põe um paninho, pode ser alguma coisa assim, um paninho fininho, né? E aí você põe o frasco deitado, aberto, as tampas põe também no fundo da panela, e aí você ferve assim uns 5, 10 minutos e desliga o fogo, deixa lá. Então ferve 2 minutos, desliga o fogo e deixa lá, quente ainda, né? Que ele ainda tá agindo, né? Enquanto ainda estiver bem quente, ele ainda tá agindo a alta temperatura contra os micro-organismos. Então, depois daí, você deixa ele emborcado sobre papel toalha para ele terminar de secar. E deixa isso aqui também sobre papel toalha, porque o papel toalha ele é bem limpo, ele é bem esterilizado. Então você deixa ele. E se quiser ainda põe um pouquinho, dobra o papel toalha, uma folha, põe um pouco de álcool e passa com o papel toalha na parte de dentro, na parte até de fora também, na tampa. E aí ele está super esterilizado. E aí quando cozinhar isso, estiver bem quente, você já vai pondo aqui, né? Não põe fervendo, porque como ele já esfriou, ele pode trincar o choque térmico, né? Mas então espera uns minutos, né? Um instante, para ele cair um pouco a temperatura, de 100 graus centígrados vai cair para, sei lá, para 90 graus, né? 80, sei lá. E aí você vai botando as colheradas aí, acomodando. Então você vai bater aqui, depois eu vou mostrar como é que faz. Você vai bater para sair o ar e aí você completa com o azeite de oliva, como eu tinha falado, tá ok? Depois eu volto, logo mais eu vou interromper aqui o vídeo e logo mais eu volto para mostrar como é que ficou, como é que tá ficando e como é que ficou no final, tá ok? Sim, eu esqueci, eu ia falando, aqui tem suco de uva tinto integral. Esse copo ele é um pouquinho maior, tem quase 200, deve ter 180 ml esse 180 ml de suco de uva. Eu estou colocando aproximadamente isso, um copo, né? De suco de uva. E tem um ingrediente também que se coloca, eu não coloquei, tomate. Pode entrar pela quantidade que tá, pode entrar uns 2 ou 3 tomates médios, picadinho. Você tem que tirar a pele totalmente. Tem o processo que você escalda e depois joga na água fria, que aí ele sai a pele do tomate, fácil. Tem que espremer um pouquinho para tirar pelo menos uma parte daquela parte com as sementes, né? Porque é um pouco mais ácido. E aí pode ficar muito ácida a receita. Então você retira isso também. E
E é isso, mas ele fica bom sem tomate, com tomate, sem tomate, ela fica praticamente a mesma receita. Tá ok? Esse aqui vai ser sem o tomate. Pessoal, eu refoguei a cebola com o açúcar mascavo, botei o alho, ela está já nesse aspecto, a cor não é de dourado, é a cor do açúcar mascavo. Aqui eu espremi com força a berinjela, e aí saiu um líquido escuro, né? E agora eu vou botar a berinjela. Aqui. Mexendo um pouco, porque não pode ficar parado. A berinjela toda deu esse volume, reduziu um pouco o volume, porque saiu bastante água dela. Ficou nesse aspecto assim, meio marronzinho. Aí eu ponho ela toda e depois ponho os demais ingredientes. Primeiro os pimentões. Então eu vou colocar ela, já já eu volto. Vou continuar mexendo, botar toda, depois eu vou botar os pimentões e aí vocês vão ver como é que vai ficar. Eu coloquei uma colher rasa de sal e fui mexendo. Vocês veem que ele já diminuiu, já baixou um pouco, já murchou. Já tá cozendo a berinjela. E agora eu venho com o pimentão. Tá ele todo. Mexendo com cuidado. Posso botar um pouquinho de sal, um pouquinho mais de sal, para ele murchar o pimentão também, porque ele tá muito alto, tá muito cheia a panela. E aí com um pouquinho mais de sal. Ainda tem a azeitona, então tem que ter cuidado com o sal, não pode botar sal demais agora não, porque ainda tem o sal da azeitona. Só um bocadinho. Já tá com as folhas de louro, né? Quando botou o alho, botou a folha de louro também. E já pode botando as azeitonas. Aqui tem uma folha de louro. Põe as azeitonas. E aí você já vai ter uma noção da quantidade, bastante azeitona, da quantidade de sal que vai ser. Se vai precisar ou se vai faltar. Já põe a uva passa, eu parti elas ao meio, separei, pode botar assim, ó, mergulhar ela no suco de uva. Eu parti no meio para sair alguns caroços, que às vezes ainda tem ela sem caroço, mas às vezes ainda tem algum caroço, e aí a gente descobre se tem, partindo ela.
beber um pouco. Eu não sei se vou precisar de botar todo esse suco de uva, mas vamos ver. Dependendo da quantidade de caldo que fique, a gente põe. Vou botar logo. Peraí, as ervas eu ponho por último. Eu vou botar o gergelim. Não, gergelim eu ponho mais tarde, por último também. Vamos mexer. Pronto, gente, ele já baixou. Eu botei o restante dos ingredientes todos. Resolvi botar tudo. Só não botei todo o vinagre, eu botei só um pouco. Lembra que tinha mais ou menos um pouco mais de um dedo? Eu deixei um pouquinho. E vou botar o azeite de oliva. Mas eu vou deixar uma parte para botar por cima na hora que for acomodar ele no pote. E aí eu mexo mais um pouco. Não pode demorar demais para o pimentão não perder a cor